Os rodoviários voltaram a protestar hoje em Salvador. Entre as principais reclamações da categoria está o número de multas de trânsito aplicadas nos motoristas, que, segundo eles, é muito grande. Com uma deficiência física, Dona Maria José tem dificuldades para caminhar. A perna está doendo. Mas eu vou ter que ir assim mesmo. Mas hoje não teve jeito. A operação padrão dos rodoviários levou muitas pessoas a trocar a lentidão do tráfego pelas calçadas de Salvador. Passar de novo por isso hoje de novo. No segundo dia seguido de mobilização, a categoria fez as mesmas reivindicações. Menos multas de trânsito e mais estrutura nos terminais de ônibus da cidade. Nós vivemos numa mobilidade urbana em Salvador insustentável. Então hoje não tem corredores de tráfego exclusivo. Hoje também essa questão pela direita legal é mostrando para os fiscais da Transalvador que não pode ser também como eles querem impor as regras e as multas que eles estão multando em excesso nas rodoviárias. O protesto começou às 8 da manhã e logo provocou um grande congestionamento na Avenida Paralela e nas imediações dela, como mostram as imagens do helicóptero da Record Bahia. Por causa do engarrafamento, Antônio já estava atrasado para o trabalho. A solução foi gastar mais para chegar rápido. Tenho que pegar 2 transportes, por conta também dessa manifestação, né? Isso é complicado. Diante do problema, os usuários que dependem do ônibus para ir e vir ficam de mãos atadas. Para eles, só resta mesmo ter paciência e esperar. Eu espero que resolva a situação deles para que a gente fique bem, né? Agora você vai ver imagens impressionantes da explosão de um carro na Avenida Paralela, aqui em Salvador, na manhã de hoje. O veículo começou a pegar fogo no meio de um engarrafamento. Por sorte, ninguém ficou ferido. Nestas imagens, feitas por um cinegrafista amador, é possível ver o momento em que o carro começou a pegar fogo e explodiu. O motorista, que é funcionário de um bloco afro de Salvador, estava parado no congestionamento por volta das 10 horas da manhã, quando percebeu as chamas saindo do motor do veículo. Ele desceu do carro e, minutos depois, o fogo aumentou e aconteceram as explosões. Imediatamente, o condutor chamou o corpo de bombeiros, que só foi chegar mais de 1 hora depois. Eles conseguiram controlar as chamas. O incêndio do veículo chamou a atenção de quem passava pelo local e complicou ainda mais o trânsito na região. O que você vai ver agora é o flagrante de uma briga entre 2 adolescentes na porta da Escola Estadual Ildete Lomanto, no bairro do Garcia, em Salvador. As imagens feitas por um cinegrafista amador mostram o momento em que 2 jovens começam a discutir e, em seguida, partem para a briga. Os alunos ao redor incentivam a confusão, que só termina quando adultos separam as 2. Em nota, a direção da escola informou que não sabia das agressões até ser acionada hoje à tarde pela Secretaria da Educação. Apesar da briga ter acontecido fora da instituição, a direção garantiu que vai tomar as providências pedagógicas cabíveis. E, infelizmente, a gente tem mostrado várias cenas como estas que acabamos de assistir aqui no Bahia Record. A violência entre os jovens cresce assustadoramente. Quem fala mais sobre este assunto ao vivo é a repórter Lara Cavalcante. Lara, boa noite. Boa noite, Juca. Boa noite, Carol. Muito boa noite a todos. Olha, todos nós sabemos, né, que a juventude tem uma necessidade de ser notada. Só que vem acontecendo a banalização para o lado negativo. E é sobre esse assunto que a gente convidou aqui uma psicóloga para falar mais sobre essas imagens, essas coisas que vêm acontecendo com a juventude. A doutora Tânia Nuplat, muito boa noite, obrigada por estar aqui. Realmente, o que é essa banalização para o lado negativo? O adolescente ele tem essa necessidade de protagonismo, de ter uma visibilidade. Eu acho que está faltando, estamos, digamos, negligenciando as oportunidades de protagonismo positivo. Então, ficam esses adolescentes com essas cenas tristes, extremamente vulgares, onde se banaliza a violência e se torna comum, digamos assim, argumentar pela força e não argumentar pela palavra. E agora, a gente viu nessas imagens fortes, realmente a gente não pode dizer que é normal, né?
Não, não é normal. Eu acho que há uma apologia à violência nessas cenas. Acho que é uma cena, digamos, muito triste, muito lastimável e que, digamos, que está faltando realmente um certo controle familiar, uma certa, digamos assim, uma certa disciplina para que a gente possa conduzir esses jovens assim para uma vida de melhor qualidade. Como é que esses jovens devem ser acompanhados para que isso não ocorra? Olha, nós temos dois centros de atenção psicossocial de infância em Salvador. Um fica no Rio Vermelho e outro fica no IAPI. São serviços públicos. Acho que essas garotas precisam de um acompanhamento psicológico, de uma avaliação psicológica. E as escolas também têm que fazer a parte delas. As escolas têm que se envolver nesse processo e, digamos assim, e oportunizar que os seus alunos tenham chances de visibilidade através da arte, através dos esportes, ou ainda através de ações solidárias. Doutora, quando a gente fala assim, banalização para o lado negativo, a gente lembra que na época, né, do protagonismo juvenil, na época da ditadura, na época dos caras pintadas com o impeachment do Collor, era uma juventude que queria aparecer, mas para o bem. Exatamente, fazendo ações assertivas, ações efetivas e contribuindo efetivamente para a melhoria do país. E a gente está precisando colocar para esses adolescentes, essa geração agora, a importância que eles têm e oportunizar que eles possam mostrar os seus talentos e não cenas tão dramáticas quanto essas. Olha, a gente tem um dados aqui bem assustador também, que só ontem foram feitos aí 14 registros na delegacia do adolescente infrator. Os crimes variam entre furtos a tráfico de drogas. Essa é uma realidade constante aqui em nossa cidade, doutora. Isso é um problema realmente que... Como é que pode ser mudado isso? Eu acho que precisa ter mais atenção aos nossos jovens. Eu acho que há uma cooptação, por exemplo, dos jovens pelo mundo do crime. É muito importante essa mão de obra jovem, porque é uma mão de obra que eles descartam com facilidade. Os jovens e os seus pais precisam estar atentos a essa realidade que é realmente dramática. Os jovens são muitas vezes cooptados e induzidos ao crime exatamente pela sua fragilidade, pela sua incapacidade ainda de discernimento. A falta do pai, a figura paterna, também pode ser um problema, já que a gente tem aí um grande número de crianças que são registradas apenas pelas mães. Exatamente, há uma falência do modelo masculino no Brasil, a figura paterna no Brasil está faltando, haja visto as intenções dos juizados em promover inclusive essa paternidade responsável, porque essas crianças crescem sem figura de referência. A figura paterna é a figura de lei. O que é que você fica vendo? A polícia tem também uma função paterna, mas a função da polícia não é a função de educar, não é a função de conduzir, é uma função de punir e reprimir. Ok, muito obrigada pelas informações, obrigada por estar aqui em nosso jornal. Voltamos aos estúdios, é com você, Juca, Carol. Obrigada, Lara. Ainda nesta edição do Bahia Record, confusão no aeroporto. Interdição na pista atrasou voos por 2 horas. E tem também o futebol. Vitória viaja para enfrentar o ABC amanhã no Frasqueirão. Wagner Benazzi fez mistério na escalação do time. O Bahia Record volta já.